os microfones, qualquer coisa que vocês quiserem falar pode estar ativando, falando, perguntando no chatzinho, certo? Que é para poder vocês me ouvirem direitinho, não ficar nenhum barulho atrapalhando, certo? Novamente, boa tarde a todo mundo que chegou. Eu sou a Yara, certo? Eu acredito que só quem me conhece é a Alice, né, lá do Luísa. Os outros não me conhecem, vocês eram alunos da professora Michele. E aí agora nesse método virtual a gente vai estar sendo professor e aluno. E não sei como é que vai ser quando voltar tudo ao normal, né? O futuro a Deus pertence, mas enquanto estivermos aqui, vamos trabalhando juntos da melhor forma possível. E aí vocês tinham dado início com a professora Michele sobre o Picasa, que ele é um programinha para você estar editando fotos, fazendo também filmes, né? Um videozinho de fotos que a gente gosta de fazer às vezes. A gente pode fazer por ele também, mas a gente sabe que hoje tudo é muito prático pelo celular. Só o que tem são aplicativos do mesmo tipo, bem mais desenvolvidos, que a gente baixa e edita nossas fotos, faz vídeos. Mas o livro traz esse Picasa e aí é interessante que a gente conheça ele, que a gente saiba utilizar ele da melhor forma possível. E aí hoje a última aula utilizando ele, último conteúdo do livro, né, e a última aula dessa parte, que é criando filmes no Picasa. E aí deixa eu colocar aqui no meu livro na página 237. Coloquem aí quem estiver acompanhando. Pronto. E aí eu vou compartilhar aqui a tela para você e vou abrir aqui o Picasa para a gente poder ir fazendo na prática, vocês poderem ver, mesmo que vocês não consigam fazer na prática, porque alguns estão no celular, acho que todos, né? Só o Matheus que tem um notebook para utilizar, só que ele tá pelo celular. Mas aí eu vou mostrar como é que baixa, mostrar como é que utiliza. E não se preocupem se vocês estão no celular, pode permanecer na aula, não sai. Teve uma aluna que eu estava dando a aula que precisava fazer uma prática no computador, aí ela pegou, saiu e disse, infelizmente eu não posso assistir a aula que eu não tenho como fazer. Eu, meu Deus! Aí eu aconselhei ela, não se preocupe, da próxima aula eu vou ensinar como é que utiliza pelo celular, vai dar certo. E aí eu vou falar logo o que eu vou propor para vocês para a próxima aula, porque como eu disse, hoje é a última parte desse Picasa, né? E aí se vocês prestarem atenção, lá no final do sumário ele diz avaliação, que é uma atividade que a gente faz de todo o capítulo, para ver se vocês entenderam realmente, compreenderam todo o conteúdo. E aí eu tô pensando na aula que vem, ensinar vocês como utilizar alguns programinhas que são bem parecidos com o Picasa, porque não sei se vocês sabem, não sei se a Michele comentou, mas o Picasa ele já foi substituído pelo Google Fotos. E aí Google Fotos todo mundo conhece, né? Que é muito bom quando você precisa apagar suas fotos, a maioria vai para lá para dar uma limpeza no celular, ele é muito bom e ele já foi substituído, o Picasa, por ele. E aí eu penso na próxima aula, se vocês concordarem, trazer para explicar a diferença, né, o porquê que ele foi substituído pelo Google Fotos e mostrar alguns programinhas que tem o mesmo nome, Picasa, no Play Store para ser baixado e mostrar para vocês essa parte sendo utilizada no celular, tá? Porque aí a parte da avaliação de todo o conteúdo visto em controles fica para o Classroom, para vocês responderem lá, porque não dá para responder aqui na hora da aula, é melhor mesmo feito, vocês vão lá e respondem, certo? E aí o que vocês acham dessa parte? Vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Tá bom. Tá abrindo aí a minha tela. Tô ouvindo. Tô vendo os comentários de vocês. E essa parte, pronto, ó. Aqui, quem tiver um notebook, quem tiver curiosidade de baixar o Picasa no notebook, eu tenho um link, onde eu só lancei o link aqui, ó, na guia. Só copiei aqui o link, quando eu dou Enter, ele vai direto para a página para que eu baixe o Picasa. E aí é tranquilo, no instante baixou, no dia que eu baixei, não é tão pesado. Também depende da internet, né, se ela colaborar. Mas bem rapidinho, é essa a versão que tem, vai abrir, para vocês verem a versão que tem. Só um minuto.
Gente, ótimo esse fundo musical desse forró, né? Misericórdia, pra não ficar com raiva, eu vou ver o lado bom. Uma musiquinha no fundo da aula. Ó, tá aqui, vocês já estão conseguindo visualizar, né? Acredito eu, porque eu já compartilhei aqui a tela. E esse é o site para você baixar. E ele diz, a versão mais recente é essa, do Picasa. E aí você baixa tranquilamente. Ele tá abrindo aqui o site ainda. Mas aí você baixa tranquilamente, certo? É aqui, quem quiser o link eu posso estar mandando para vocês. E eu já tenho baixado aqui, ó, vou pesquisar ele, eu não botei para área de trabalho, vou só pesquisar ele rapidinho aqui para abrir. Meu notebook tá muito lento, gente, mas vai dar certo. Jesus. Não quer deixar eu digitar não, Vala. Estranho. Muito estranho. Só um minuto. Pronto, agora deu certo. Só um minutinho, gente. E aí, como vocês estão vendo, enquanto abre aqui, como vocês estão vendo aí no livro, creio eu, né? Quem abre o livro, na página 237, ele começa: criação de filmes no Picasa. Nessa aula, aprenderemos a criar filmes utilizando o Picasa. E aí, para começar, vamos criar um álbum para separarmos as imagens que utilizaremos em nosso filme. Então, a primeira parte é criar um álbum. Deixa eu abrir aqui o programa. Se ele colaborar, né? Se o meu notebook colaborar aqui comigo, eu vou conseguir abrir hoje ainda. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tá? Pra não ficar só calado aqui. Tá aqui ele. Só aguardar mais um pouco ele abrir, gente, porque o negócio é lento mesmo. Meu notebook é muito lento. Ai, Jesus. Pronto, tá abrindo. E aí, como vocês já podem estar dando uma olhada no livro, ele mostra, né, que primeiro nós vamos criar um álbum, selecionar as nossas fotos. Pronto, abriu, graças a Deus, ó. Aí quando ele abre, ele já, vocês viram também nas outras aulas com a Michelle, quando ele abre, ele já mostra aqui todas as nossas fotos dos nossos arquivos. E aí vamos lá de acordo com o livro. Para começarmos, vamos criar um álbum para separarmos as imagens que utilizaremos em nosso filme. Existem duas opções no Picasa para criação. A primeira é clicando no botão Novo Álbum, tá? Então, onde é que está esse botão Novo Álbum? Vamos lá procurar ele. Bem aqui em cima tem Arquivo, Editar, Visualizar, Pasta, Imagem, Criar, Ferramentas e Ajuda. Mais abaixo tem Importar e tem como se fosse um caderninho, né? Um álbumzinho com um sinal de mais. É aqui a opção que você pode estar criando um novo álbum. Selecionando aqui. A segunda opção para estar criando o álbum é vindo em Arquivo, Novo Álbum. Dá no mesmo, certo? Mas aqui é mais rápido, só clicando aqui no caderninho. E aí o livro diz: assim que selecionada uma dessas opções para criar o álbum, a janela, que foi a que acabou de surgir, vai aparecer para preencher as propriedades do álbum que estamos criando. Preencha como mostra a imagem a seguir e clique em OK. Então, vamos aprender agora a como colocar as informações do nosso álbum, que é o que ele pede de primeira, assim que a gente... Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém pediu para participar. Só meu... Não, acho que não foi ninguém, não. Só dar uma olhada aqui no bate-papo, gente, se vocês perguntaram alguma coisa. Só um minutinho. Tá lento, viu, gente? Até pra carregar. Ainda bem que a paciência é uma das
Ainda bem, viu? Vou sair e entrar de novo, tô ouvindo nada. E Alice, agora tu tá ouvindo? Desculpa eu não ter visto logo a mensagem. Se eu não ver logo, aí vocês ativam o microfone e fala, tá? Será que ela saiu? Já voltou? Deixa eu ver aqui nas pessoas. Pronto, ela tá aqui, tá com o microfone desativado. Tu tá ouvindo, Alice? Deixa eu ver a mensagem. Pronto, tá certo. É porque aqui o processo tá lento, viu? Pra chegar a tua mensagem, pra chegar teu áudio. Pronto, então tá certo. Eu vou dar continuidade. Então a gente viu... Deixa eu voltar aqui. Pronto, a gente viu como é que cria o álbum. Tem duas maneiras de criar. E aí, quando a gente clica, ele vem aqui para as propriedades do álbum, pedindo o nome do álbum. Vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome, meu álbum. Vou colocar aqui. E aí eu posso dar uma data, se eu quiser, a esse álbum. E ainda tem uma opção de colocar uma música para o meu álbum. Usar a música para apresentação de slide e apresentação de filme. Então, ele dá essa opção para quando a gente for criar o nosso videozinho de fotos, a gente colocar essa música. Então, se eu marcar, ele vai dar a opção para mim de procurar a música lá nos meus arquivos. Se não, eu posso deixar desativado aqui também. Posso, opcional, posso colocar o local onde foi tirada as fotos e uma descrição do álbum. Clico em OK. E aí, depois que eu clico OK, o livro diz o seguinte: assim que criado o álbum, o mesmo se encontrará na lateral esquerda da tela. Selecione o álbum como mostra a imagem abaixo. Então, quando eu venho bem aqui em álbuns, ó, eu tenho aqui a opção de álbuns. Lá no lado esquerdo eu tenho álbuns, pessoas, pastas, que vocês aprenderam, acredito que já foi com a Michelle essa parte. Vocês entenderam a diferença dentro do Picasa de álbum, pessoas e pastas. Foi com ela mesmo, porque hoje é só a parte de criação de filmes. Então, vocês entenderam a diferença de álbum, pessoas e pastas. Eu acabei de criar um álbum. Então, eu venho aqui em álbum, ó, não estava aparecendo para mim, estava assim. Eu vim, cliquei e tem bem aqui, Yara Santana. Tá aqui o meu álbum. Eu cliquei, tá aqui ele. Aí o livro diz o seguinte: agora vamos adicionar as imagens ao álbum. Selecione-as e clique com o botão direito sobre elas. Escolha a opção adicionar ao álbum, nome do álbum. Então, eu posso o quê? Eu posso vir aqui nas imagens. Vou pegar, por exemplo, aqui essa imagem de uma artezinha que eu fiz triste, porque eu não sou design, gente. Fiz aqui uma arte, aí tem essa foto aqui. Aí, como que eu posso fazer para levar ela para o meu álbum? Como o livro diz, eu posso clicar com ela aqui. Deixa ele ir. Só um minuto. Opa. Aqui, quando eu clico com o botão direito em cima da foto, ou em cima das fotos, porque eu posso selecionar todas e clicar com o botão direito, ou eu posso vir aqui só em uma foto, eu quero adicionar só uma foto agora, venho aqui com o botão direito e ele vai me dar várias opções, entre elas adicionar ao álbum. E aí, quando eu clico em adicionar ao álbum, ele vai mostrar os álbuns criados, e tá aqui o meu, que eu acabei de criar. Então, eu seleciono, clico e ele vai pro meu álbum, tá aqui, a imagem vai pro meu álbum, já tenho essa imagem aqui. Se eu quisesse pegar mais algumas imagens que eu tô vendo aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui essas imagens que eu pego para as atividades de vocês. Vou selecionar essas três aqui, ó. Botão direito, adicionar ao álbum, Yara Santana. E assim vai. Pronto, tá aqui as minhas imagens no meu álbum. Cadê o meu álbum? Valeu. E não selecionou não, peraí. Mas é dessa forma, certo? Aí vocês selecionam, clicam com o botão direito e vai para dentro do álbum. No mesmo jeito que eu fiz essa daqui, porque essas três ainda não foram. Beleza. Aí adicionei dessa forma. Depois eu vou selecionar o álbum criado e clicar em criar filmes da seleção. Então eu vou vir aqui no meu álbum criado. Tá aqui o meu álbum.
Ele tá criado, pronto, as fotos foram agora, porque tava mais acima, tá aqui. Todas as fotos que eu selecionei, tá aqui no meu álbum que eu queria, tá aqui ele criado direitinho. Agora eu vou pegar e vou lá em criar, que fica bem aqui em cima, arquivo, editar, visualizar, álbum, imagem e criar. Eu venho aqui em criar, clico, e aí lá embaixo eu vou ter filme. Quando eu clico em filme, ele me dá outras opções, que é da seleção, dos rostos na seleção, dos álbuns de pessoa. Então, eu vou clicar da seleção e quando eu clicar, o livro diz o seguinte: observe que a tela a seguir já apresenta as propriedades do filme que iremos criar. Então, vai abrir aqui a tela para mim já editar o meu filme de fotos. Tá aqui, abriu. E aí, lembram que lá em cima... Perdão. Lembram que lá em cima, quando eu estava criando o álbum, né, na página que apareceu, ele pediu para me colocar as informações. Eu apenas coloquei o nome Yara Santana, deixei a data ok, e olha só, já apareceu aqui para mim a minha primeira informação da parte de editar. O que eu coloquei, Yara Santana, sábado 16 de maio de 2020. E aí aqui do meu lado esquerdo eu tenho as opções para poder editar o meu filme conforme eu quiser. E aí o livro começa a explicar como que utiliza. Que diz o seguinte: na parte inferior da tela, ele começa falando da parte lá de baixo, onde está as fotos, vocês podem ver. Tá aqui as fotos, ó. Aqui embaixo ele diz o seguinte: na parte inferior da tela encontramos as imagens selecionadas para a criação do filme. Observe que, se quebra a imagem desejada, segurar e arrastar para a ordem correta. Então eu adicionei aqui 5 imagens. Aí vamos supor que essa do Sebrae eu quero que seja a primeira. É só eu clicar e arrastar e ela vem para a primeira. E assim vai. Pronto, essa opção aqui é dessa forma, embaixo, na parte inferior. Depois ele diz: no menu à direita da tela, temos as opções para a configuração do nosso filme que veremos a seguir. Então, aqui eu tenho filme, slide e clips. Aqui em cima, eu estou clicando para vocês verem. Filme, slide e clips. Aí começa a primeira parte, que é a parte de filmes. Na parte de filmes, eu tenho o seguinte: colocar uma música. Lembram que lá em cima eu tinha, quando eu estava clicando, quando eu estava selecionando, né, as fotos e criando o álbum, eu tinha a opção de colocar a música já. Se eu não coloquei, eu também tenho a opção de colocar aqui, ó, carregar e adicionar a música. Eu vou clicar aqui em carregar. Não está querendo colaborar, está lento. Mas aí eu venho carregar, tenho aqui a opção de colocar a música, ó, pronto. Abriu aqui os meus arquivos, eu vou escolher a música e assim vai. Depois eu tenho o estilo de transição. Aqui o estilo de transição é quando a gente está editando nosso vídeo, a gente quer colocar um estilo para cada foto. Eu quero que dessa foto para essa tenha um estilo bem legal de passagem, né? Para passar dessa foto para essa, eu quero um estilo bem legal. Eu posso escolher aqui vários estilos que ele me mostra, ó, me traz. Por exemplo, eu quero aqui o cortar. Aí de um vídeo para o outro vai ficar assim, cortando. Vou parar aqui e vai voltar. E assim eu vou escolhendo o tipo de transição que eu quero e depois eu escolho a duração dessa transição de uma imagem para outra, certo? Quanto tempo eu quero que dure, se demora, se pode ficar rápido, se pode ficar devagar. E depois eu ainda tenho a parte das dimensões. Alguém quer falar alguma coisa? Ativou o microfone? Eu tenho a parte das dimensões, que essa parte aqui é para me colocar o tamanho da minha imagem. Por exemplo, o Sebrae tá bem grande, né? Um tamanho bem grande. Eu vou diminuir aqui, ó, já ficou bem menor. Vou colocar aqui bem maior. Opa, pronto. E assim vai indo, certo? Aqui as dimensões é para essa parte, para você configurar a sua imagem. Então pronto, essa primeira parte de filme, você consegue colocar a música, você consegue colocar o estilo de transição de uma imagem para outra e você consegue colocar o tamanho que você vai querer das suas imagens. Depois, abaixo, você já tem a opção de criar o filme, que você já vai, se você quiser só utilizar essas opções para editar o seu filme, pronto, você colocou, clica em criar e o seu filme vai estar criado. Mas
Temos ainda as opções de slide, que é o que nós vamos ver agora. Então, não clica em criar filme, porque ainda vamos para as opções de slide. As opções de slide também é bem tranquila, que é quanto à edição do nosso texto que a gente queira adicionar ao nosso filme. Por exemplo, eu tenho aqui já a fonte para me escolher o estilo da fonte do meu texto, o tamanho, se ele vai estar negrito, itálico, a cor. E aqui embaixo eu tenho como digitar o meu texto, ó. Vou digitar aqui aleatório alguma coisa. Opa, peraí. Travou. Ai, meu Deus, travou aqui. Peraí, gente. Pronto. Eu tenho aqui a opção, ele tá digitando um por um. Eu digitei faz tempo, ele tá digitando um por um aqui, que tá travando. Então, eu tenho a opção aqui embaixo, mais abaixo, de digitar o meu texto, editar mais pra cima. E tenho ainda a opção de modelo, que se eu quero que o meu texto ele seja uma legenda, se eu quero que o meu texto esteja centralizado no meio do vídeo, se eu quero como se fosse um textozinho de créditos que a gente vê no YouTube, enfim. Aí eu vou colocar aqui uma legenda. E aí essa parte do slide é para isso, para que a gente consiga colocar um texto ao nosso vídeo. Bem tranquilo. Vou colocar aqui uma cor para o meu texto. Coloquei aqui algo aleatório. Olha só, tava branco, aí não tava aparecendo para vocês, estava bem clarinho. Aí eu coloquei aqui uma cor aleatória, ó, ele já surgiu aqui. E pronto, assim vai. E aí lembre-se que, como eu estou no na primeira imagem, aqui no primeiro slide, esse texto que eu coloquei aleatório, ele vai apenas para o primeiro slide. Se eu for aqui para a segunda imagem, ó, a segunda imagem já tem esse texto. Eu posso modificar ele, posso adicionar outro. Na terceira imagem já está sem texto algum. Então eu adiciono um texto e assim vai. Pronto, essa parte é isso. E depois tem a opção dos clipes, que é caso tenha algum clipe feito já aqui. E pronto. E aí depois você ainda tem a opção mais abaixo, que o seu filme, de colocar o seu filme direto para o YouTube. Você fez aqui o filmezinho de fotos e você já quer enviar direto para o YouTube para postar. Você tem essa opção clicando apenas aqui em YouTube. E aí deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa de acordo com o livro. Não. Então assim, vamos supor que eu criei meu filme. Vou clicar aqui em criar filme, ó. Clicar aqui. Aí aqui eu tenho a opção, opa, tá salvando, só um minuto. E aí depois que eu clico em criar filme, ele vai começar a salvar o filme, né, a carregar para ser salvo. Bem aqui do lado, é porque não tá dando para ver tão bem. Ele tá salvando o vídeo. Enquanto salva aí, não sei se vai salvar rápido. Enquanto salva, deixa eu ver aqui o chat, se vocês falaram alguma coisa. A aula é mais para quem tem um computador, não é para estar fazendo, mas como eu falei, na aula que vem a gente vê essa questão do Picasso no Google Fotos, com o mesmo nome do Picasso. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, bem no cantinho aqui na minha tela, do lado direito, tá o filme. O filme ele está sendo carregado, ó. Aí quando carregar tudo isso, ele vai estar salvo e pronto para ser assistido. Ele vai carregar isso aqui todinho e aí tá pronto. Olha aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Opa, o menino falou uma coisa, o Matheus, né? Só um minuto, Matheus, que eu já vi tua mensagem, ó. Sem querer eu ia cancelando. Ele disse assim, ó, deseja cancelar? Aí eu coloco não cancelar, ó, ele tá me mostrando aqui que tá em andamento. Meu texto tá carregando, ó, já carregou 1%. Depois que meu vídeo ficar pronto, vocês estão vendo aí bem clarinho, porque como ele tá salvando, ele não tá ativando as opções para mim mexer ainda. Mas bem aqui no lado esquerdo tem YouTube, criar instantâneo, exportar clipe, redefinir início e término. Se você clicar em fazer o upload para o YouTube, ele vai direto para o YouTube para você conseguir postar. Criar instantâneo, confesso que eu não lembro para que serve ainda o criar instantâneo. E exportar clipe
para que você possa salvá-lo, né? Exportar ele para algum lugar que você deseja. Depois você tem a opção de desfazer e refazer seu vídeo. E no mais é isso. Aqui em cima fica a opção de reproduzir o seu filme para você assistir. Aqui tem a opção de você voltar à biblioteca para fazer algum outro filme, editar alguma foto. E é bem facilzinho. Mas a gente sabe que tem outros programinhas já bem mais desenvolvidos, né? Bem mais fácil de utilizar. Esse é ao mesmo tempo que é um design simples e fácil de utilizar, tem outros bem mais bonitos, né? E que a gente consegue baixar tanto no celular, como consegue acessar também pelo notebook. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a mensagem do Matheus. O negócio tá lento, meu povo. Pronto, consegui arrastar aqui para ver a mensagem do Matheus. Quando eu criar um vídeo no Picasso, Eu posso usar ele em qualquer nível de apresentação de vídeo, PowerPoint, Windows, mas tem como você baixar ele para os seus arquivos normal, então ele vai ficar lá salvozinho, e aí você consegue, como se fosse qualquer outro vídeo, colocar ele, por exemplo, na apresentação do PowerPoint, né, que se vocês lembrarem, se tiverem participado, eu falei lá na parte do PowerPoint que a gente tem como colocar um vídeo, né, seja um link, seja um vídeo mesmo, dentro da nossa apresentação do PowerPoint. Então dá sim, viu? Porque ele vai ser salvo na galeria, não, forma de falar, galeria do celular. Ele vai ficar salvo aqui na pastazinha dos arquivos do computador e dá para você utilizar sim. E aí, pelo que eu tô vendo, a parte ruim do Picasso, que eu já percebi também em sala de aula, é que a gente coloca fotos tão pouquinhas, assim, eu só coloquei 5 fotos e ele tá demorando tanto a carregar. Às vezes carrega mais rápido, às vezes demora muito. Então, não vai carregar a tempo, né? Já é 3h33, não vai carregar a tempo, acredito eu. Mas, no mais, ele é bem simples de criar os vídeos, como vocês viram, não tem segredo, é muito fácil. E aí, o nosso livro, lá na página 245, sempre no final do conteúdo, ele nos mostra um resumo do que a gente viu e uma dica. Então, ele diz o seguinte no resumo. Na aula de hoje, nós criamos o nosso primeiro arquivo de filme utilizando o Picasa. Aprendemos a publicar o filme no YouTube. Eu não consegui mostrar para vocês ainda como que publica no YouTube, mas se na aula que vier sábado der certo, eu mostro como que envia para o YouTube. Mas também não tem segredo, é muito simples mesmo, vocês vão ver. E aí eu mostro para vocês como que envia para o YouTube na aula que vem. E aí a dica que ele dá, que é uma dica muito legal, que é o seguinte: se você pressionar o Ctrl 5 ou ir lá no visualizar, aqui em cima, visualizar, linha do tempo, você vai ser levado para uma exibição de slides especiais, que mostra toda a linha do tempo das imagens dos álbuns que você tem no Picasa. Então é bem interessante isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou cancelar o carregamento do filme que a gente estava criando, para mostrar essa opção dessa dica que ele dá no final da aula. Vou ter que cancelar aqui mesmo. Se eu conseguir, peraí. Pronto, deu certo. Vou voltar aqui para minha biblioteca normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, se eu vier em Ctrl 5 ou se eu vier em visualizar, aí quando eu vou em visualizar, eu tenho lá para baixo, ó, linha do tempo. Eu posso vir também, ó, vou clicar e olha só o que ele me mostra. Vamos aguardar carregar. Ele me mostra como foi falado aqui no livro, um slide especial que mostra toda a linha do tempo das imagens e dos álbuns adicionados, ó. Então eu posso ir passando e vendo aqui, ó, todos os álbuns que eu tenho no meu computador, ó. Tenho aqui alguns álbuns que eu tinha criado. Bem aleatório o nome dos meus álbuns. Aí tá aqui, ó, tudo que eu tenho no meu computador, inclusive as fotos soltas mesmo, ó, e os álbuns normais. E aí basta eu clicar, abrir todinho pra mim as imagens.
Opa, sumiu tudo aqui. E vai abrir para mim todinho as imagens. Basta eu clicar. Peraí que deu uma travada, tá voltando aqui. Só um minuto, gente. Então é bem tranquilo e essa ideia é muito legal porque você consegue visualizar todas as imagens que você tem no computador em álbuns, né, separados. Então F5 ou visualizar linha do tempo. Vou tentar sair daqui. A tela ficou preta, vocês devem estar vendo. Do nada essa imagem aqui, acho que é porque eu cliquei em algum vídeo. Ah, eu tinha clicado em algum vídeo, aí ele estava demorando a abrir. Enfim, é dessa forma, bem tranquilo. Aí deixa eu fechar aqui o Picasa. E aí, para a aula de hoje, a gente tinha só esses pontos mesmo para ver, certo? De conhecer o Picasa, finalizar a parte de conhecer o Picasa, tá? Como eu falei, ele é um programinha bem simples, mais para computador, e já foi substituído pelo Google Fotos. Quando eu estava atrás de baixar ele, que eu não tinha o link mesmo, eu apenas fui lá no Google e coloquei assim, Picasa. E assim que eu coloquei o Picasa, ele já foi para uma tela e me mostrou. O Picasa foi substituído pelo Google Fotos. Ele já mostrou. E aí depois eu consegui o link para conseguir baixar o Picasa, mesmo ele tendo sido substituído pelo Google Fotos, certo? Então hoje esse foi o nosso conteúdo da aula. Como eu falei, para a aula que vem eu vou mostrar pelo celular a diferença dele e do Google Fotos, porque foi substituído, e mostrar alguns programinhas, né, alguns aplicativos que eu tinha visto no Play Store com o mesmo nome que tem o Picasa, para a gente ver se é bem parecido, quais são as diferenças, certo? E aí vocês ficam ligadinhos no grupo para o próximo link da próxima aula, tá certo?